Office era o sonho de muita gente. As pessoas achavam que ia trabalhar de pijama, comer à vontade, ficar tranquilo, mas às vezes não foi isso que aconteceu com muita gente, né? As pessoas ficaram mais estressadas, tiveram que ficar acompanhando o filho, principalmente na escola. Isso, uma dor de cabeça terrível. Ganharam peso, ficaram mais estressadas. Então, esse é o nosso tema de hoje. Um podcast para falar de perrengues e prazeres da vida real. E aí, pessoal, todo mundo já voltou a trabalhar? Já sim. Todo mundo saiu todo mundo saiu do home office? Como é que foi essa experiência? Lá em casa, o nosso trabalho ele ficou meio híbrido. Eu trabalho tanto na residência, que a parte do dia a dia continuou presencial, e a parte das aulas é o que a gente teve a oportunidade de ir mais para o home office. Então, nós tivemos várias aulas online, inclusive foi um período de intensificação de conteúdo teórico na residência. E isso foi super legal, porque acabou permitindo que a gente tivesse aula de outros preceptores, fora do estado e tal. Já no nosso outro trabalho, a gente acabou ficando bem mais remoto. Ainda tinham plantões presenciais, mas digamos que de 100% foi reduzido para 10%, 20% de presencial e os outros 80% de remoto. O que no início pareceu muito, muito bom, pareceu que era a solução dos nossos problemas dos plantões. Sim. E em determinado momento acabou virando uma bola de neve de um estresse desmedido, né? Porque a gente acabou levando o trabalho para casa, não deixava o trabalho da porta para fora e foi bem complicado, né, Henrique? Até. Depois de algum tempo, no início foi bem tranquilo, até algo positivo, né? Mas depois de algum tempo, ao mesmo tempo que o ambiente de casa virou um ambiente de trabalho, né? E normalmente o ambiente de trabalho não é um ambiente que a gente sente muita vontade. E acaba também que por estar em casa, as pessoas, o restante da família acha que você não está trabalhando. E outras pessoas até acham que não está trabalhando, você tem que compensar. Mas que às vezes até se torna um trabalho dobrado mesmo, né? É porque aparenta não estar trabalhando, né? Você tá lá e você vai, pega uma água, faz um lanche, volta pro computador, tudo, né? É aquela situação, fica lá de roupa social em cima e embaixo de cueca. É bem isso. Quantas aulas eu não assisti com uma blusa e com um short por baixo? Ficar em casa, tem essa facilidade, não precisa ficar tão arrumado pra sair e tudo, né? Agora nós, né, Salim, foi muito ruim a questão da escola em casa. Nossa. A Isabela não queria assistir aula de jeito nenhum, ela teve muita resistência. Ela já tinha uma resistência antes um pouco na escola, por causa por ser bilíngue. E aí mas essa questão da resistência da escola, ela teve no período de adaptação escolar, normal. E depois ela ficou muito bem, obrigada, né? Mas ela não falava inglês. Tipo, quando a gente falava inglês, ela não falava. Mas no final do ano, isso foi na época de adaptação escolar. No final do ano letivo de 2019, ela estava muito bem adaptada. Só que aí, quando foi 2020, a escola mudou de prédio. Então, ela meio que teve que fazer uma readaptação escolar, porque ela achava que era uma escola nova. Então, ela realmente estava meio resistente. Aí, quando foi logo depois do início das aulas, porque como a escola tinha entrado em reforma, o prédio novo, eles começaram as aulas muito mais tarde. E eles começaram as aulas, se eu não me engano, na última semana de fevereiro. E quando foi no início de março, já entrou em lockdown. Então, não teve tempo de adaptação com a professora, não teve nada disso. E quando foi para as aulas online, ela tinha 3 anos. Foi impossível. Impossível. E era assim, meia horinha de aula, né? E os trabalhinhos para fazer depois. Ela dizia pra mim, mãe, você não é a Miss. Porque como é bilíngue, né? Eles não chamam de professora, de tia. Ela dizia, mãe, você não é a Miss, você é a mamãe. Então, tipo, ela não queria que a gente ensinasse nada pra ela. Ela não queria fazer nada. Ela queria brincar, assistir TV e só. Mas se você parar pra pensar, né? A gente até conversou bastante sobre isso no primeiro podcast. Se pra gente foi difícil o home office com poder de compreensão de uma cabeça de adulto,
Imagina para uma criança que tem energia, que tem um mundo de uma infinidade de coisas que ele deseja conhecer. Então, é difícil. E uma crítica que eu tenho às escolas, porque eu acabei acompanhando o home office do meu irmão, né? A gente chama de home office, apesar de ser colégio. Eu tenho um irmão de 11 anos, o Joaquim eu já falei em outros podcasts. E assim, eu acho muito complicado você colocar uma criança para assistir uma aula de 1 hora, direto. É muito complicado. A criança, ela é muito ativa. Então, eu tenho dificuldade... Isso é a diferença minha e do Henrique. O Henrique, ele consegue sentar e assistir uma aula longa sem grandes problemas. Eu não. Então, eu imagino a dificuldade de uma criança, né? Disciplinar. Mas assim, a minha sobrinha, ela fez 14 anos agora, no passado ela tava com 13. Aí a aula online. Cara, ela pegava o celular pra assistir aula deitada. Dormia, mexia no Instagram, fazia tudo menos assistir a aula, gente. Porque uma coisa é você... o que a gente precisa fazer para o home office? A meu ver, a gente precisa de um espaço que seja um espaço de trabalho. Né? Assim como a criança precisa de um espaço que seja um espaço de aula. Não dá para ser de qualquer jeito, em qualquer lugar. Então, a Isabela, eu botava ela na mesa com o uniforme da escola para ela assistir a meia hora de aula. Era um caos. Mas a Carolina deveria sentar numa mesa e anotar, fazer as anotações dela. Não. Eu acho que o ano escolar de 2020 foi perdido para a maioria dos alunos, porque, querendo ou não, se a gente for ver, não é a maioria que é nerd, né? Eu acho que os alunos mais nerds, mais estudiosos, eles conseguiram vencer mais facilmente esse obstáculo. Os alunos com algum déficit de atenção, os alunos com algum problema de aprendizado, já era. O pessoal antes da pandemia não estava preparado para isso, né? A pandemia veio aí para adiantar muita coisa da nossa vida. Uso o celular. Mas tipo, as empresas maiores, né, transferiram eu vi história até de mesa, cadeira, foi para casa do funcionário, computador, laptop, eles transferiram tudo e começaram a fazer como é que fala? Se reinventaram, né? Porque foi um salto, né? Imagina, antes tem um dado aqui que 2018 representava só 5,2% o home office no Brasil. Agora, o negócio deu um salto enorme. Então, eu acho que anos-luz de progresso por causa de uma coisa ruim, né? Coisa ruim que trouxe uma coisa boa, né? Porque tem gente que fica mais produtivo no home office, mas tem gente que não fica, né? Não, e tem muitas empresas que decidiram por continuar no home office, né? E não voltar, porque eles viram que o gasto até é menor. Porque não tem que manter, né? Não gasta luz, não gasta transporte atrás. É difícil o cara se atrasar para trabalhar em casa. Mas eu vi, é possível, né? Eu vou te dizer que é possível. Vai que a pessoa não acorda. A Apple, ela colocou home office todo mundo, né? Só que agora nos últimos tempos, todo mundo em home office, eles viram que estava caindo a produtividade em relação à criatividade. Porque o que acontece? Cada um fica na sua casa e não tem aquela relação interpessoal com o colega, não tem um cafezinho que tu troca uma ideia, tudo. Então cada um fica espalhado. Então essa criatividade estava se perdendo. Tanto é que eles começaram a voltar, né, há um tempo atrás, para isso voltar, né? Porque é uma empresa de tecnologia muito criativa. Então é necessário essa relação pessoal, o cafezinho, né, antes da reunião, depois. O ser humano o ser humano é uma diferença. espécie social, né? Sociável, que vive em comunidade. Então, a sociabilidade, ela é muito importante. Você trabalhar em home office, você fica naquela situação de não ver ninguém, de não interagir com os outros. Então, realmente é muito ruim, né? Eu fiquei mais tempo isolada do que vocês, porque eu estava grávida. E, cara, é horrível, tu não vê ninguém, tu não fala com ninguém, só com aquelas mesmas pessoas naquele mesmo lugar. O ambiente cansa a gente também, né? Então, eu amo minha casa, mas cansa ficar em casa. E eu vi uma comparação que
que parece muito mesmo das mulheres no puerpério com as pessoas isoladas na pandemia, porque praticamente o pessoal até falou, o puerpério vocês não estão sentindo tanto a pandemia, porque já ia ser assim de qualquer jeito. Isolado. E é muito ruim, realmente. Você não, às vezes você acaba não produzindo, porque você está em casa, você não vê ninguém, não vê coisa nova, não tem inspiração, né? Mas é bem isso. E o pessoal ainda fica só no Instagram, só vendo notícia de fofoca. Aí a gente volta pra tela, né? Um dia desses eu tava vendo uma produtora de conteúdo no Instagram falando sobre a importância de você se permitir ser criativo. Porque existe isso, né? Se a gente fica seguindo o que a gente faz dentro de casa, só vendo o que já tá pronto em tela, a gente não dá espaço para a criatividade aparecer. Então, ela, por exemplo, deu o exemplo de um dia que ela foi numa cafeteria, sentar e tomar um café e olhar o que estava ao redor. E aquilo é um gatilho criativo para ela. Então, minha opinião, se existe um modelo ideal, eu não sei. Acho que vai depender muito da empresa, vai depender muito do emprego, vai depender muito da pessoa mesmo, dela conseguir ser criativa, conseguir ter produtividade boa. Mas eu acredito muito no modelo misto. Eu acho que dá para você fazer um misto de presencial com home office. Meu pai estava me contando de um funcionário que trabalha lá na fábrica e ele é responsável por uma determinada função, uma função X. E tudo que ele faz nessa função dava para ele fazer de casa. E aí eles estão com o planejamento de tornar ele home office. Mas no caso dele, meu pai ele apontou que um dos pontos mais importantes é que o rapaz ele gasta 2 horas para chegar na fábrica e 2 horas para ir embora. Então são 4 horas por dia que ele gasta com transporte. E transporte não é período criativo, não é um período que você investe. Então, e é um período de trabalho, né? Sim. Porque, por exemplo, se você sofreu um acidente na ida ou na volta, você é caracterizado como um acidente de trabalho, né? Se for CLT, sim. Então eu acho que tudo vai depender muito. A gente está vivendo em um dos nossos empregos uma realidade mista de trabalho. E é bem interessante, na verdade. Eu acho que hoje em dia já tem o presencial e é bom você ir lá, é bom você trabalhar, é bom você conversar com as pessoas que estão lá. O cafezinho é uma delícia, a fofoquinha da empresa é uma delícia. Vocês chegaram a dar aula online? Demos. Bastante. Horrível. O Henrique deu muita. O que vocês acharam? Eu achei péssimo. Eu gostei. Tu gostou? Eu gostei. Assim, eu acho que é bom, por exemplo, eu morro de vergonha, né? Então Ajuda. Mas é horrível, porque parece que tu tá falando pro nada, pra ninguém. Porque tu não... fechada, né? Todo mundo com a câmera fechada. Você não sabia. É todo mundo com a câmera fechada. Ninguém fala nada. Tu não escuta ninguém. É câmera fechada, áudio fechado. E aí tu fica lá, aí tu não sabe se tem alguma dúvida, se alguém entendeu. Aí tu tem que olhar o chat pra ver se alguém perguntou alguma coisa. Porque eu dei aula, tipo assim, eu fiz reunião pelo Zoom com a minha equipe. E aí fica meio bagunçado, porque um fala, outro fala e falam ao mesmo tempo. E eu dei aula por outra plataforma. E nessa plataforma não aparecia as pessoas. Quando você compartilhava a tela, aparecia só a tela. A tela do teu slide. Então, tipo, tu não via nada. Aí tu ficava assim, gente, acabei, alguém... Nossa, mas é horrível. Isso é um ponto negativo. Mas eu acho que isso também, Salime, tem muita relação com quem tá assistindo. Por quê? A minha chefe da residência, em um determinado ponto da residência, ela instituiu uma medida que era todo mundo de câmera aberta na hora da aula. No início eu reclamei, eu falei, por quê? Isso é um absurdo, não deveria ser assim, isso é autoritário. Do meio pro fim eu falei, cara, ela tem razão. Porque assim, você de câmera fechada, é no celular, querendo ou não, às vezes você vai beber água, demora, às vezes você não presta tanta atenção. Então, nesse momento que você não tá dedicado àquela aula, é um tempo perdido. E aí eu lembro que ela ia atrás do professor, convencia o cara da aula,
pra todo mundo ficar de câmera fechada no celular. Então, do meio pro fim, eu falei, cara, ela tem razão em fazer isso. Então, hoje... Pois é, mas a gente não são todas as plataformas que quando tu compartilha, tu consegue ver as pessoas. Mas o importante não é você ver. Talvez o importante seja que as pessoas achem que estão sendo vistas. Entendi. Eu acho que Entendi essa teu é a minha ponto. visão, Vai falando entendeu? o que você faz quando ninguém te vê fazendo. É. É isso, entendeu? Porque, cara... Assim, eu gostei muito de assistir algumas aulas de câmera fechada. Por quê? Eu tava com as crianças. Então, eu conseguia, por exemplo, fazer o Calil dormir, amamentar, quando ele era menorzinho, fone no ouvido e a câmera fechada. Porque eu tava vendo, ouvindo e fazendo o menino dormir e tal. Então, eu realmente acabei pegando o costume de não ligar a câmera, né? Sim. Mas realmente, o professor é horrível, cara. É horrível, porque é o momento que você separou ali pra dar aquela aula, você estudou, você se dedicou. Aí é o que você falou. Aconteceu comigo tanto que eu ando até meio desanimada de dar essas aulas online. Porque chegava no final da aula, pois é, gente, e aí? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Cri. Gente, Ah, alguma não, dúvida? pelo menos esse feedback eu até tive das aulas que eu dei. Aí os meninos perguntaram, os alunos acabaram perguntando no final, né? Tinha uma pergunta vez ou outra, mas eu não sei, eu sinto falta, apesar de eu gostar de... Não sei se eu gosto mais ou se é mais cômodo pra mim dar aula online, a verdade é essa. Eu gosto do calor humano, eu gosto daquela troca, eu gosto de olhar, eu gosto de ter essa proximidade física mesmo. E aí chegou um ponto que eu não sei se as pessoas se obrigavam a ter aulas, porque precisavam ter aulas, mas estava todo mundo super saturado. Porque, gente, assim, ano passado, quando começou esse negócio de online, o que explodiu foi live E o webinar. Gente, adorei todos os webinários, assisti um monte. Só que chegou uma hora, não sei se você, mas eu cansei. Chegou uma hora que eu, assim, não... Parece que eu não conseguia mais absorver. Eu queria assistir, era uma coisa que eu queria saber. Eu sentava na frente do computador e falava assim, ai... Hoje não. Eu vou te Hoje dizer que não. pra mim o problema não foi esse. Pra mim o problema foram as crianças. Porque assim, o webinar acabava sendo numa hora que as crianças estavam... Eu tinha que fazer dormir, eu tinha que fazer alguma coisa. Eu não conseguia conciliar. Então eu meio que diminuí a assistir essas lives, esse webinar, por conta das crianças. Não. Né? Lá em casa a gente não teve as crianças, mas Desmotivou um pouco. Eu fiquei um pouco desmotivada. Chegou um ponto assim que eu não queria assistir nada. A verdade era essa. E aí eu fiquei super improdutiva. Eu entrava no Instagram, aí ficava rolando, porque o Instagram, a rede social, parece um buraco da minhoca, né? Você entra e você mergulha e de repente você tá ali há 5 horas. Vendo eu tô reels assim. de dancinha. Isso, infelizmente, é verdade. E aí, Retenção de tempo. e aí, tipo assim, eu já tava saturada, eu já não queria ver coisas diferentes, então entrava no buraco mesmo. Eu acho que o que me motivou mais desses webinars era que eu conseguia assistir, tipo, da Sociedade de Cirurgia Pediátrica do Egito. Não, isso foi bem legal. Cara, isso foi muito Isso foi bem legal, legal. isso foi muito top. Isso foi bem legal. Isso eu não ia conseguir. Agora. Eles falavam inglês, Inglês, eles falavam inglês. Então eu assisti muito webinar em inglês. Muito, muito, Só muito. tivesse Eu também legenda. assisti alguns. Eu assisti. Eu assisti... Ou pelo menos Legenda livro. simultânea. Pelo menos livro. Eu assisti um curso de acesso venoso central. Eu fiz um curso, eu paguei um curso online de acesso venoso central por ultrassom, que era em espanhol. E eu sou péssima em espanhol. Me dá inglês, mas não me dá espanhol. Mas eu até entendi tudo. A gente percebe que um dos 4 realmente super se adaptou com o webinar, né? Porque... Eu adorei esse webinar, gente. Agora, Pra mim sabe foi uma coisa muito que... legal. Assim, um questionamento meu. Tinha um congresso que era da Sociedade Americana de Gastroenterologia, que sempre vem aí com várias novidades e tal. Aí o congresso, você se inscrevia, o online era $600. Sério? Sério, eu fiquei assim, cara, mas eu queria muito.
Mas pra 600? ser online, eu não vou pagar $600. Mas na sociedade Pois é. tem que ganhar, né? Aí que tá. Eles estão mais pro ganho do que Você. propriamente pra Porque, difusão olha, do conhecimento. Tem um professor, tem um cirurgião pediátrico que inventou a cirurgia de anomalia no retal. Inventou uma técnica cirúrgica de cirurgia de anomalia no retal, mas é a que todo mundo faz, né? Todo mundo largou as outras e faz a dele. Então ele é muito bom. E ele tem um curso que eu fiz em 2018. O curso dele, que é da cirurgia dele, que fala várias... Que além da cirurgia dele, fala alguns outros problemas de coloproctologia infantil. E ele fez o curso dele online, de graça. Olha. Claro que não tem Legal. certificado, mas Não, ele fez mas- online de graça. E o De La Torre também fez, que é de doença de Hirschsprung, que também é criador da cirurgia de De La Torre. Ele fez o curso dele também, eles trabalham tudo no mesmo hospital. Ele fez o curso dele também de graça. É incrível, incrível. Então eu achei muito legal, porque é toda a estrutura do curso realmente. E eles liberaram de graça. E eu não consegui assistir bem nenhum legal, filme. né? Mas algumas pessoas fizeram isso no intuito de agregar valor às pessoas que não estavam, tipo assim, vamos dar valor para as outras pessoas que não podem vir, ou então, Sim. tipo, agregar mais conhecimento, né? Isso aconteceu em várias áreas, isso. Sim. Agora teve também um congresso de cirurgia minimamente invasiva, que eles estavam cobrando, mas era só $100 e pouquinhos. Só. Né? Com o valor do dólar, eu comprei esse curso de acesso, era baratinho em dólar, né? Quando eu fui ver, eu tinha pagado Quase R$500. R$1.000. R$200, aí uns 300, sei lá. Mas é bem legal, né, gente? Eu acho que no final das contas, essa questão do home office é muito disso. É você se adaptar à realidade, você saber se você é produtivo naquela realidade. E aí eu acho que a gente já deu algumas dicas durante o podcast, né? O Henrique e a Sally me falaram muito dessa questão de você ter o ambiente do trabalho. Não é você sentar na sala, abrir o notebook de pijama, acabou de acordar e assistir a aula. De sentar na sala, você já sai do quarto, né? Eu Eu acho fa- que eu o falo pior na- eu é falo na abrir o sala notebook e na no sofá. cama. Não, eu acho que o pior é na sala quando tem, principalmente quando a sogra está Quando tem arrumando as muita coisas. gente. Henrique! Quer conversar, ela tá doida pra conversar ali. Finalmente apareceu alguém pra conversar com ela. realmente. Não, mas eu tô aqui, ó. Tô trabalhando. É, não, quando E eu pra falei... consultar no meio de uma sala também não dá, né? Pra Não, ter não só tem teleatendimento, como. aí tem que ser no escritório. Até mesmo. porque a gente tem a questão da não, e da Privacidade. Confidencialidade. confidencialidade. Eu lembro que a gente passou esses meses em São Paulo agora. E aí, o primeiro apartamento que a gente alugou, ele era muito, muito pequenininho, gente. E aí não tinha um ambiente legal, nem pra estudo, nem pra home office. E o Henrique tava em home office. Eu tava lá no estágio, na USP, mas o Henrique tava no home office. E aí, cara, teve um dia que a minha mãe resolveu limpar o apartamento que tinha, sei lá, 40 metros quadrados. E o Henrique tava no meio de uma aula, não lembro do que foi. E a mamãe passando atrás, assim, com o rodo. Aí eu falei, mãe, pelo amor de Não, Deus. gente, o pior não é passar com o rodo. Ela O pior, querer conversar. a gente tem uma... Não, a gente tem um Henrique, costume... A gente tem um costume aqui em casa de andar pouco vestido, porque aqui é muito quente, né? Pará é muito quente, Belém é muito quente. Então a Isabela tava assistindo a aula uma vez, a mamãe veio, não sei se ela veio de toalhas, ela veio de calcinha sutiã e passou, eu digo, mãe, a menina tá em aula. É traumatizada das crianças. Nossa, mas... E assim, eu já cheguei a botar a Isabela pra assistir a aula, eu com aquela, sabe aquela roupa mais velha de todas? Sei. Aí eu botava ela É só aqui, fiar, aí eu continua, ficava né? atrás do computador e o computador ficava aqui, sabe? Aquela Pra roupa da ficar mulher só caverna, ela. que é só... Não, eu tenho Uma uns alta. pijamas, sabe, rasgado e tal, que eu adoro. E aí a gente... Então é importante, até pra gente ensinar o filho ou trabalhar, É o comportamento social. a gente acorda, toma banho, troca de roupa, porque É. senão, gente, a gente fica naquela preguiça, naquela momó de casa, né? Então, bora organizar o pensamento. Então, ter um local fixo, né?
Sim. se arrumar, acordar normal, A mesma rotina, manter a manter a rotina, rotina. né? Manter a Acordar, escovar os dentes, tomar café, se vestir e trabalhar no local, né? Ter refeição saudável, se programar com a questão da refeição, né? Sim. Fazer as pausas necessárias para as refeições, né? E ter o horário normal de trabalho, né? Não exceder, porque senão a pessoa vai viver trabalhando até meia-noite e não vai cessar Evitar nunca. comer trabalhando também não é algo Sim. que costuma ser muito bom Sim. para questão de digestão. Mas o que E teve ainda muito- propicia a obesidade. É verdade. Mas Uso o que- de telas e trabalho É. comendo. A gente perde a noção, né? Acaba comendo além do que necessita. Achei que a gente nem ia ter muita coisa pra falar, mas na verdade falou um bocado, foi legal. Bom, então, gente, esse foi mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem nós voltamos novamente. E se quiser nos seguir, siga no @vamos familiarizar. Eu, @drleosantos. O meu Instagram é @doutora Salim Sarati. O meu é @natalia.epato. E o meu, @henrique.psiquiatra. Achei que tu tinha esquecido. Por um breve Esse vai momento. no meio do caminho. Por um breve momento, sim. Até a próxima. Até a próxima.